E aí, povo, meninos e meninas do sétimo ano, estou morrendo em saudade de vocês, viu? Morrendo não tá de entrar pelaquela sala e gritar, e aí, povo. Mas com fé em Deus, logo logo a gente vai estar juntos. Olha, na última atividade, né, passei para vocês a leitura da página 108, que era a leitura visual da imagem, e vocês respondessem as questões até o 10º, aqui mesmo no livro, né, para quem está com o livro. E passei também as questões da página 113 e 114, depois da leitura de Quando a Vida Dói. Texto de Mia Couto. E aí, gente, a gente vai fazer hoje a correção dessas atividades, certo? Para a gente poder prosseguir. Então, a gente tinha essa imagem aqui. Quando a gente olha para a imagem assim, a gente não imagina que a gente pode extrair tanto conteúdo dela, né? Vocês percebam que tinham aqui 10 questões sobre ela para que vocês analisassem a imagem. Então, é muito importante que a gente saiba identificar todos os elementos dentro de uma imagem. Então, quando vocês olham para um quadro, uma obra de arte, né? É muito importante, interessante que a gente pare para refletir, analisar tudo que aquela imagem pode nos dizer. Então, a gente tem aqui uma pintura, a gente tem uma pintura aqui de Rob Gonçalves. Eu pedi para que vocês analisassem bem essa imagem e depois respondessem as questões. Primeira questão. Como é o edifício retratado na pintura? A gente percebe, né, olhando pela imagem, que é um edifício alto, com muitos arcos e janelas, né? Aparentemente, nem a porta, né? Assim na imagem a gente não consegue ver. Então é um edifício muito alto, com muitas janelas e arcos. No centro do edifício há uma escada em caracol. Letra A. O que há no topo da escada? A gente percebe que no topo dessa escada há um patamar revestido de madeira e que possui livros em cima dele. B. Como os livros estão dispostos nesse topo? Eles estão empilhados, né? Alguns estão empilhados, e um deles está em pé, como se estivesse em exposição, né? Que alguém pode chegar ali e pegar. Letra C. Em que outros lugares do ambiente há livros? Há livro em vários lugares aqui. Há livros praticamente em todo o canto do espaço, né? Há livros ao fundo e na proximidade dos arcos a gente encontra livro também. Terceira questão. Observe os arcos que estão do lado esquerdo e no centro do edifício. O que há no interior deles? Observe os arcos do lado esquerdo do edifício e no centro do edifício. Não há nada nesses livros. Eles estão Na verdade, a gente está observando aqui a imagem de novo e a pergunta, ela está perguntando o quê? Ele está perguntando os arcos, né? Que estão do lado esquerdo e no centro do edifício. O que há no interior deles, dentro dos arcos? Não há nada. Não tem nada. Me confundi até aqui. Pensei que ele tinha perguntado o que há no interior do livro, mas não, no interior dos arcos. Não tem nada. Quarta questão. Observe as pilhas de livros que se vê na pintura, seguindo-as com os olhos da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, a gente vai observar aqui os livros que se vê na pintura, seguindo com os olhos. Letra A. Em que as pilhas de livros surpreendentemente se transformam? Elas se transformam em escada, né? A gente começa a olhar os livros aqui, e daqui a pouco, se a gente não tiver atenção, a gente vai sempre estar achando que tudo ali continua sendo livro, mas na verdade não. Começa com livros e depois vai virando escadas. Letra B. Em que as páginas dos livros abertos se transformaram? A gente começa que os livros estão abertos, estão escritos, e depois, né, a paisagem natural,
o céu é como se fossem letras, né? Elas se transformam em janelas, né? As páginas dos livros vai abrindo, vai virando janela, mas se você não tiver cuidado, você acha que tudo é um livro escritos, mas quando na verdade é o céu, as nuvens. Bora lá. Letra C. Aos poucos, em que o texto dos livros se transforma, ela se transforma em uma paisagem, com o céu, o mar. Quinta questão. Leia o box. Quem é Rob Gonçalves? Considerando que o trabalho do pintor costuma justapor planos opostos com o real e imaginário, responda. Letra A. A situação retratada no lado esquerdo da pintura está mais próxima do real ou do irreal? Ela está mais próxima do real, né? No lado esquerdo aqui temos os arcos, os livros abertos, então está mais próximo do real. E a situação retratada no lado direito da pintura, ela está mais ligada ao irreal, ao imaginário. Que você perceba que os livros eles vão se transformando em janelas abertas e que lá tem a paisagem natural. Então, ele quer, na verdade, ele fez isso, o texto já diz aqui, ó, que ele costuma justapor planos opostos, justamente para trazer essa figura, essa linguagem irreal para a gente. Sexta questão. Se um livro se transforma em uma porta, interprete. Aonde os livros podem nos levar pela leitura? O livro, através da leitura, ele pode nos levar para vários lugares, lugares que a gente nunca pisou nossos pés, mas que através dos livros a gente consegue conhecer esses lugares, conhecer culturas diferentes, né? A gente começa a imaginar como se a gente estivesse vivendo lá. Então eles podem nos levar a qualquer lugar que ele esteja retratando ali. Na pintura, sétima questão. Na pintura aparecem duas figuras humanas. Observe a mulher. Letra A. Ela está próxima de quê? E o que ele está fazendo? Ela está próxima de vários livros e está escrevendo em um deles. Ela olha, parece que está olhando para a paisagem, né? E está escrevendo em um deles. Qual a cor da capa do livro no qual ela escreve? Verde, está bem nítido aí, né? Um verde musgo. Oitava questão. Observe o homem. Onde ele está e o que ele está fazendo? Ele está próximo da última janela da direita, de onde se vê melhor o mar e o céu. E, aparentemente, está lendo aqui um livro. Qual a cor da capa do livro que ele lê? Verde também, né? Não está tão nítido como o da mulher, mas dá para perceber que é verde também. Nona questão. Comparando a mulher e o homem e relacionando-os, responda. O que há em comum entre eles? O que é em comum é que ambos estão aqui com um livro de capa verde nas mãos. Letra B. Considerando-se a ideia de circularidade presente na obra, pode-se dizer que a mulher e o homem juntos compõem um círculo? Justifique sua resposta. Sim, né, gente? Pode-se interpretar que a mulher escreve o livro e o homem é o leitor do livro, do próprio livro que ela está lendo, né? Perceba como a história ela vai ganhando vida, como ela vai se transformando, como a gente está aqui em um círculo. Então a gente pode estar olhando aqui a imagem de uma mulher escrevendo o livro e ao mesmo tempo, depois de tudo, o homem já está lendo o livro do qual ela escreveu. O céu e o mar que ela imagina são os mesmos que ele pode ver por meio da leitura, né? A mulher está ali, ó, retratando o céu e o mar e ele já pode estar vendo ali através da leitura. 10ª questão. Se essa pintura de Rob Gonçalves representa os múltiplos caminhos da leitura, conclua. Como a leitura é vista pelo pintor, escreva em seu caderno os itens corretos. Como eu mandei vocês fazerem aqui no livro, só precisava colocar um X. Então, a leitura é vista pelo pintor como um fechamento? Não, né? A gente falou que a leitura ela é livre, que ela pode nos levar para vários lugares, então ela não é algo fechado. Ela pode trazer liberdade, com toda certeza. Ela pode nos trazer imaginação. Sim, ainda falei aqui que a gente consegue se imaginar estando nesses lugares.
A leitura ela traz limitação? Não, ela não traz. A leitura ela é ilimitada. A leitura não traz fantasia, nos traz fantasia. Traz a pura realidade só se você estiver lendo um livro científico, né? E ainda assim, a verdade de hoje pode ser que não seja a verdade de amanhã. Novas descobertas surgem. Então ela não trata da pura realidade. A leitura ela nos traz movimento? Sim, ela nos traz movimento. E sem movimento, não. Então as respostas certas são liberdade, imaginação, fantasia e movimento. Pronto. Feito isso, vocês fizeram a leitura aí, né? Quando a vida dói. Um menino que escrevia versos, que foi até a página 112. E eu pedi para que vocês respondessem as questões da página 113 e da página 114, que a gente vai corrigir aqui agora. Compreensão e interpretação. Estudo do texto. Primeiro, por ter nascido em Moçambique, eu até tinha dito a vocês isso, né? O autor do texto, Minha Couto, faz uso de um português um pouco diferente do nosso, empregando algumas palavras, expressões e construções que não são muito comuns no Brasil. Troque ideias com os colegas e o professor e responda. Qual o sentido das palavras e expressões destacadas nos trechos a seguir? Então, o primeiro trecho, na letra A, tem assim. Um médico deslocou-se em tintins. Não sei se vocês fizeram aí a pesquisa em casa, acredito que sim. O que ele queria dizer isso? Entre outras possibilidades, ele queria dizer que explicou em detalhes, né? Aqui a gente falou assim, eu quero que você me diga, tintim por tintim, o que aconteceu. Então aqui um médico deslocou-se em tintins. Então o médico explicou em detalhes. Letra B. A oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Tem algumas pessoas que chamam crianças aqui de miúdo, aquele miúdo, né? Então ele estava se referindo aí ao menino, à criança. Letra C. Desferiu uma chapada na nuca do filho. Ou seja, desferiu um tapa na nuca do filho. O que urgia era por cobro, aquela vergonha familiar. Que quer dizer por fim ou acabar com. Então ficaria o quê? O que urgia por fim aquela vergonha familiar. E letra E, e última alternativa aqui é: tenho este pedaço de vida, disse, apontando um novo caderninho, quase a meio, que seria, na verdade, quase a metade. Então perceba como o português é vasto, né? Vários países que foram colonizados pelos portugueses falam português, só que de acordo com a cultura, de acordo com o lugar, esse português é um pouco diferente. Segunda questão. A primeira cena do conto mostra o menino em consulta médica. Letra A. Quem levou o menino ao médico? Quem levou o menino ao médico foi apenas a sua mãe. Letra B. Qual é a suposta doença do menino? A doença do menino era escrever versos. Essa era a suposta doença do menino. Terceira questão. Observe estes trechos do texto. Aí tem aqui um textozinho, vamos para a letra A. Os trechos mostram que há no texto uma seleção vocabular que cria determinado campo semântico, isto é, uma rede de palavras com sentidos parecidos, com sentidos afins. Qual é esse campo semântico? Justifique sua resposta com palavras e expressões no texto. Então a gente tem aqui, é o campo semântico da criminalidade, no qual se inclui as palavras e expressões criminoso, antecedentes, confessor, autoria do feito e mais companhias. Percebam que todas essas palavras estão relacionadas quando ocorre o quê? Quando ocorre um crime. Aí a gente vai ver os antecedentes criminais de que cometeu, né? A gente fala de confessor, quando a pessoa confessa algum crime. Autoria do feito, né? Quando ele assume a autoria do que ele fez, mais companhias. Então, estão ligadas ao campo semântico da criminalidade. Letra B. Que efeito de sentido esse campo semântico confere ao hábito do menino? Ao sentido de que o hábito de escrever
poesia tem relação com crime. Apenas isso aí. O sentido de que o hábito de escrever tem relação com crime, aqui no contexto do texto. Quarta questão, letra A. Observe os seguintes trechos do texto, que revelam a fala e pensamentos do pai. Então, a gente tem aqui os trechos, né, relacionados aí à fala e pensamentos do pai. Que outro campo semântico estes trechos criam, agora relacionado à fala do pai? Que relação esse campo semântico tem com o pai do menino? Olha, esses trechos aqui, eles criam um campo semântico relacionado com o mundo da oficina mecânica. Repare que todas essas falas estão relacionadas lá ao mundo da oficina mecânica. E se relaciona com o pai do menino. Por quê? Porque ele é um mecânico de veículos. Então, essas falas estão relacionadas à vida do pai do menino. Na noite de núpcias, o pai diz à mãe do menino: Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. O que essa fala revela a respeito do universo cultural e linguístico do pai do menino? Pronto. Como a gente disse aqui, o pai do menino trabalha em uma oficina mecânica de veículos, é um homem humilde socialmente e pouco habituado à prática da leitura de livros, né? Quando ele fala você cheira a óleo castrol, essa fala revela que o universo cultural e linguístico dele se limita apenas ao ambiente que ele vive, né? Ao lugar da vivência dele. Assim, quando pretende elogiar o perfume da mulher, compara ela ao cheiro de uma boa marca de óleo. Ele tem a marca do óleo castrol uma referência positiva para ele. Então ele está querendo fazer um elogio, dizer seu cheiro é como se fosse o melhor óleo que tem dentro da minha oficina. Então ele quer fazer um elogio. O pai do menino tinha preconceito em relação à profissão de poeta? Sim ou não? Por quê? Justifique sua resposta com o trecho do texto. Olha, sim, gente, ele tinha esse preconceito, pois considerava que a poesia era resultado de uma doença que deixava a vítima fora do seu senso normal, do seu comportamento, né? Tem uma parte do texto que ele fala assim, ó, o médico que faça a revisão geral, e as expressões mariquice intelectual e vergonha familiar comprovam aí o preconceito do pai, porque escrevia poesia. Vamos lá para a quinta questão. No consultório, como o médico recebe as reclamações da mãe do menino? Inicialmente, recebe com indiferença e também parece achar que o hábito de escrever poesia era uma doença, né? Inicialmente foi isso aí. Letra B. Que interesse ele demonstra ter pelos escritos do garoto? Comprove suas respostas com o trecho do texto. Então, um trecho do texto que comprova a intenção do médico, né? O interesse que ele demonstra pelo garoto. Ó, inicialmente, ele não manifesta nenhum interesse, né? Como a gente já tinha antes, ele recebeu até com indiferença. E aí a gente tem um trecho que pode comprovar aqui, ó, quando ele fala, não tenho tempo, moço. Isso aqui não é nenhuma clínica psiquiátrica. Ou seja, ele acha até que o menino tá maluco, né? Quando ele diz que isso aqui não é nenhuma clínica psiquiátrica. Sexta questão. O conto apresenta como epígrafe alguns versos escritos pelo menino. Epígrafe é uma citação curta extraída de outro texto cujas ideias traduzem o tema do texto a ser lido ou a visão sobre ele. Então a gente tem aqui, ó, letra A. Releia a epígrafe do conto e explique o sentido dos versos. Olha, os versos dão a entender que a comunicação do menino com o mundo acontecia por meio da criação poética. Embora a família não compreendesse o que ele criava. Então aqui, ó, dá a entender também que a vida que ele vivia era muito distante da vida do sonho, seja em sentido literal, na posição acordar ao invés de dormir, seja no sentido figurado, na posição realidade, o mundo ficcional na criação literária. Ou seja, esse menino ele vivia em um mundo totalmente diferente
principalmente da vivência do seu pai e da sua mãe, né? Ele tinha uma mente livre, liberta, ele vivia outras coisas, né? Diferente da realidade em que ele tinha ali. Letra B. Que relação a epígrafe tem com a afirmação do menino de que, quando lhe doía a vida, ele sonhava? Para o menino, a realidade era desagradável, incômoda, pois doía. Assim, a poesia era para ele uma forma de fugir daquela realidade e alcançar uma realidade melhor e mais prazerosa, a realidade do sonho criada pela poesia. Ele vivia dentro de um contexto que não era muito positivo para ele, então a única forma que ele tinha de fugir de tudo isso era escrevendo seus versos, que ele conseguia viajar e ir para outros lugares que para ele era muito mais prazeroso. 7ª questão. A mãe insistia com o médico para que ele conheça os escritos do menino, a fim de pesquisar a origem da doença. No retorno, o médico pergunta ao menino por novos poemas e o garoto lhe dá um caderno dizendo: tenho este pedaço de vida quase a meio. Letra A. Considerando o final do conto, interprete o comentário e as intenções do médico quando diz à mãe que aquilo era mais grave do que se poderia pensar. O médico interessado em ter um menino próximo dele para ouvir os poemas do garoto mente à mãe e prepara para a notícia de internação. Vale apenas observar que o menino, ele fica excluído da família. Porém, os pais, em razão da situação social e intelectual, também são excluídos socialmente. Na verdade, como o pai, a gente viu aqui que o pai e a mãe eram pessoas de poucos estudos e o menino vivia criando outras realidades, outras fantasias para elas, a convivência familiar deles acabavam excluindo um do outro, né? Letra B. O menino, internado na clínica, lia o seu próprio coração ao médico. Explica o sentido da expressão destacada. Os poemas eram a razão de viver do garoto. Eram para ele a própria vida a expressão direta dos sentidos que experimentava. Então, quando o médico diz assim, lia o seu próprio coração ao médico, quando o autor ele diz isso, que lia o seu próprio coração ao médico, ele queria dizer o quê? Que o menino escrevia tudo que estava dentro do coração dele, todos os seus sentimentos, tudo que ele gostaria para a vida dele, ele colocava no papel. Letra C. O médico, abreviando silêncios, pedia ao menino: não pare, meu filho. Continue lendo. Interprete. O que representa para o médico a poesia que o menino fazia? Seria muito bom se a gente pudesse ter essa interatividade para a gente discutir isso aqui também, Mas aqui, a poesia do menino passou a fazer parte também da vida do médico e o introduziu em um mundo de sonhos mais prazeroso do que a realidade em que até então ele vivia. Então o menino passou a ser um exemplo para o médico também. O médico começou a entender que a vida dele poderia ter um novo sentido também através de escritos, através de poemas. 8ª questão. Considere as seguintes afirmações sobre o conto lido e, a seguir, indique em seu caderno a única que não é verdadeira. Então, a gente tinha aí as alternativas. Para o menino, a vida de verdade equivale a sonhar por meio de palavras, correto? Correto. Ele pensava exatamente assim. Segundo, o pai do menino, preso à realidade concreta e cotidiana, não conseguia compreender a forma como o filho via e sentia o mundo e associava a poesia à doença ou à mariquice intelectual. Corretíssimo também. O pai, pelo seu contexto histórico, pela sua realidade, ele não conseguia compreender isso no filho. Terceira alternativa. No contexto familiar, a criação da poesia era vista como transgressão, como crime. Correto? Corretíssimo. E quarto e único, o médico, influenciado pela razão na qual se baseia a ciência,
mostra-se insensível às necessidades do menino. Por isso o interna e o trata, analisando diariamente os versos sem lógica do garoto. Errado, né? O médico inicialmente não teve interesse, mas depois, quando ele começou a ler os escritos do menino, ele observou que era muito interessante e ele quis internar o menino justamente para ficar mais próximo do menino e poder ter acesso a esse conteúdo, certo? Espero que vocês tenham gostado do texto, gostado da atividade também. Agora, gente, eu vou pedir para que vocês façam a atividade da página 115 até a quinta questão. Vocês vão realizar essa atividade e enviar aqui no aplicativo, certo? Vocês vão ler reler, na verdade, o trecho do texto, observar o diálogo entre o médico e o menino e vai responder aí do primeiro até o quinto. Então, até semana que vem a gente conversa mais.